Quanto antes você perceber isso, de que você precisa da palavra de Deus todos os dias na sua vida, melhor. São coisas tão pequenas que a gente não imagina a falta que vai fazer no futuro. A gente precisa das pessoas para nos afiar, para nos confrontar mesmo e para nos ensinar. A gente tem que saber o valor que a gente dá para as nossas amizades e as expectativas que a gente coloca. De nada vale a gente se dedicar a algo que não tem valor. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, muito bom ter vocês por aqui de novo. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, falando pra minha Júlia de 10 anos atrás, pra Júlia de 13 anos, 12, 13 anos. E eu queria fazer esse vídeo sobre a questão de amadurecimento. Longe de mim estar no auge da maturidade, né, eu tenho 23 anos, então eu sei que eu tenho muito pra aprender. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu olho pra trás e eu vejo como eu poderia ter feito diferente. E que naquele momento, a Júlia de 12, 13 anos olhava e parecia a coisa certa a se fazer, parecia o jeito certo de agir, o jeito certo de pensar. Só que quando a gente deixa o tempo passar e deixa Deus trabalhar, a gente vê como realmente as coisas não são bem assim. E como a gente tem muito que aprender com o passar do tempo e com a experiência. Claro que só envelhecer não vai te fazer mais maduro, mas o trabalhar de Deus, né, ao longo dos anos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra fala em Tito 2 para as mulheres mais velhas instruírem as mais novas. Isso não é necessariamente alguém de 60, 70 anos instruindo alguém de 20, a gente pode ter poucos anos de diferença, ou mesmo ter a mesma idade e até a diferença ao contrário, ser mais nova, mas ensinar alguma coisa por causa da sabedoria de Deus, né? O Salmo 119 vai falar que eu posso ser mais sábio do que os mestres por meditar na palavra de Deus. Isso não é nenhum motivo de orgulho para nós, mas realmente de pesar todas as coisas. A maturidade não vem só com o tempo, ela vem por causa da palavra. Então é por isso que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje 7 coisas que eu diria pra mim 10 anos atrás. Eu acho que isso pode te ajudar, ou se você é mais nova e tá buscando sabedoria, ou se você tem a minha idade, ou se você é mais velho do que eu e quer essa sabedoria mesmo pra sua vida, ou se você quer também ajudar outra pessoa que seja mais nova do que você, passando por algumas situações que eu vou falar aqui. Então eu espero que esse vídeo te abençoe de alguma forma e vamos lá! A primeira coisa é: comece a ler a Bíblia logo. Com certeza é o primeiro conselho. Isso realmente mudou a minha vida. Comece o quanto antes a ler a Bíblia por sua conta, buscar se alimentar do Senhor, né? Se eu tenho esse hábito hoje, se hoje isso é natural pra mim, no sentido de a primeira coisa que eu coloco na minha agenda, né, no meu dia, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter esse tempo com o Senhor, de devocional e tudo mais, não foi sempre assim. Não é fácil a gente ter essa disciplina. Então, quanto antes você perceber isso, de que você precisa da palavra de Deus todos os dias na sua vida, melhor. Porque, assim, eu já falei disso em outro vídeo, quando eu comecei lá pros meus 16 anos, a partir dali, eu vejo muitas coisas que mudaram na minha vida, assim, de questão de sabedoria, de como agir, de portas abertas, de ministérios. Quando você tomar esse compromisso com Deus, de ler a palavra todos os dias, você vai perceber coisas se abrindo ao seu redor. Isso vai mudar a sua vida. Mais do que qualquer outra decisão que você possa tomar, essa realmente é a mais importante, principalmente na sua juventude, na sua adolescência, de você se comprometer com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. A segunda coisa é: ouça seus pais. Isso não é um mandamento por acaso, né? O Senhor falou: honra seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os dias da sua vida. Eu, olhando para trás, vejo que eu tinha muito a melhorar nesse sentido. Não que eu tenha sido uma adolescente rebelde, mas ao mesmo tempo, eu vejo que eu podia ter ouvido muito mais, no sentido de ouvir com o coração, sabe? Quando você ouve e até faz, mas no seu coração você não queria fazer, você não considera de verdade. É até engraçado que eu tava assistindo um filme ontem sobre viagem no tempo. E você pode ver que quando você envolve viagem no tempo e a família num tempo antigo, os personagens sempre vão ter aquela coisa de: nossa, eu podia ter amado mais os meus pais, eu podia ter ouvido mais os meus pais. Tudo isso pra dizer que não precisa ser um arrependimento, sabe? E eu não tô dizendo de tratar mal, que isso é óbvio, né? Se você faz isso, se você destrata os seus pais, você é adolescente, enfim, se arrependa disso agora, porque esse pode ser o maior arrependimento da sua vida, quando você tiver 20, 30 anos e lembrar: nossa, era assim que eu tratava meus pais. Mas eu tô querendo ir um pouco mais profundo com isso, de aproveitar realmente, porque essa noção de 10 anos atrás que eu tô tendo agora, eles têm muitos mais anos de experiência do que nós como filhos, e ainda tem o fato do amor, né, sobre nós. Por mais que eles sejam falhos, como todas as pessoas são falhas, mas eles têm esse amor. É melhor que você obedeça e depois, daqui 20, 30 anos, você lembre: ah, a gente podia ter agido de outra forma, do que você desobedecer. E aí o seu arrependimento não ser só sobre: ah, podia ter tido uma forma melhor, mas no sentido de que você não honrou seus pais. Acho que dá pra entender, né? Tem uma história interessante do livro da Jane Wilke, né? O Incomparável, que eu falo bastante dele aqui, de um homem que diz: ah, quando eu tinha 14 anos, eu achava que meu pai não sabia de nada. Quando eu fiz 21, eu fiquei impressionado em quanto ele aprendeu nos últimos 7 anos, né? Quer dizer, como se fosse o pai que tivesse aprendido em 7 anos e não ele que tivesse amadurecido pra conseguir enxergar
o quanto que o pai sabia, a sabedoria, né? Então, assim, não espere você casar e você ter os seus filhos e tal, e seus pais estiverem velhinhos pra você olhar pra eles e falar, poxa, olha só como eles tinham sabedoria, eu não pude ver, sabe? É muito sério você ter arrependimentos quanto a isso, né? Graças a Deus. Eu só tenho arrependimentos no sentido de não ter mesmo ouvido antes, sabe? De olhar agora e falar, poxa, eu podia ter conversado mais. Claro que eu ainda posso, né? Graças a Deus, pela chamada de vídeo. 23 anos eu olho e falo, eu acho que quando eu era mais nova eu não dei tanta atenção para as coisas que meus pais diziam e eu podia ter poupado alguns sofrimentos, alguns arrependimentos por causa disso. Então, quanto antes você perceber que você precisa ouvir seus pais, mais uma vez, ninguém é perfeito, os pais não são perfeitos, eles podem errar sim, mas o quanto antes você perceber que eles têm sabedoria, e principalmente se eles forem tementes a Deus, né, claro, a gente sempre tem que pôr o filtro da palavra, se os pais mandarem você fazer alguma coisa e eles não temem a Deus e for um pecado, você não precisa fazer. Mas fora isso, normalmente, a maior parte das coisas não estão mandando você pecar, né? A gente deve sim honrar os nossos pais, então ouça seus pais. A terceira coisa é, valorize e ame os mais velhos da sua vida. Isso é muito forte pra mim, no seu caso que tá assistindo, no caso de outras pessoas, pode ser, por exemplo, os pais que são mais velhos, um tio, enfim, alguém que esteja presente na sua vida e que seja mais velho. Mas pra mim, principalmente, tem a ver com os meus avós. Hoje eu só tenho um avô vivo, né, pai da minha mãe, e essa noção de valorizar quem é mais velho e tudo mais pegou pra mim, principalmente quando a minha avó, mãe do meu pai, faleceu meses antes do meu casamento, foi 3 meses antes. Ela tava doente há muito tempo já, mas ela tava tendo uma melhora. E aí foi muito de repente, ela teve uma piora muito grande em cerca de alguns dias, menos de uma semana, e ela faleceu, sabe? E graças a Deus, eu, Matheus, assim, meus pais também, a gente teve a oportunidade de ir no hospital vê-la em todos os últimos dias de vida, mas ela já não estava tão consciente, não pude mais falar com ela, sabe? Eu dou graças a Deus porque nos últimos tempos, nos últimos meses, sei lá, anos que eu tive com ela, eu estive mais presente, sabe? Eu vejo que, assim, Deus me deu de presente eu não ter esse arrependimento de eu poder ter estado com ela esse tempo. Mas eu podia ter feito mais, sabe? Ter cuidado muito mais, ajudado muito mais os meus pais. E assim, tem coisas que não voltam, né? E graças a Deus, no último dia de vida dela, quando a gente voltou do hospital, o Senhor me consolou com o Salmo 90. Se tornou meu salmo preferido desde então, né? Porque, enfim, não tinha como. Eu li esse salmo e o jeito que ele fala sobre ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E o salmista pede para que Deus o console por quantos dias quanto me tem afligido. Eu fui confortada mesmo por Deus nesse dia, quando eu li esse salmo. E aí na manhã seguinte, minha avó faleceu, na verdade, de madrugada. Mas o que eu quero dizer com tudo isso mudou minha vida, sabe? A forma como eu olho principalmente pro meu avô. Graças a Deus, mais uma vez, pela chamada de vídeo, pelo WhatsApp. A gente não pode dar ninguém como garantido, sabe? Um dos maiores arrependimentos que eu tenho, por mais que seja uma besteira, é de não ter entregue o convite da minha avó, do meu casamento, sabe? A gente ia entregar os convites em outubro, e foi em outubro que ela faleceu. E ela tava lá em casa, eu tava com o convite pronto, eu podia ter dado pra ela a qualquer momento. E não pude, sabe? Então, assim, são coisas tão pequenas que a gente não imagina a falta que vai fazer no futuro. Você não imagina o desleixo, às vezes, que você tem ou com seus avós, ou com pessoas mais velhas mesmo, que estão na sua vida. E realmente, a Bíblia fala, né, que elas cansam a glória dos mais velhos, os cabelos brancos, porque as pessoas viveram muito tempo. A gente deve honra realmente a essas pessoas, e amor mesmo, e cuidado. Então, assim, às vezes os adolescentes, a gente tem mesmo essa noção, tipo, os adultos que cuidam dos velhinhos, né? E a gente não dá muita atenção. É claro que eu posso morrer amanhã, qualquer pessoa, mas o mais provável é que os mais velhos vão pra junto do Senhor primeiro. Então, a gente tem que ter essa noção. Deus me ensina a contar os meus dias. Nossa vida é um sopro. Então, além do fato de que eu não sei quanto eu vou durar, eu também não sei quantos mais velhos ao meu redor vão durar. O que eu digo pra você hoje é, não tenha nenhum arrependimento, sabe? Faça o seu máximo, faça tudo que você pode, dê, cuide, abrace, beije. E não deixe que você tenha arrependimentos no futuro quanto a isso, sabe? Eu agradeço a Deus pelas oportunidades que eu tive com a minha avó. Queria ter tido mais, não tenho. Mas por isso eu te digo isso hoje, para que se você ainda tem essas oportunidades, que você use e não desperdice, porque passa muito rápido. Número 4. Você não precisa passar por tudo sozinha. Quantos momentos de dor, de choro, por simplesmente pensar que ninguém ia me entender, ou que ninguém nunca passou por isso. Se você tem um pouquinho mais de anos nas costas, você sabe que não é bem assim. Mas quando a gente é mais nova ou inexperiente, a gente tem essa noção de que, nossa, ninguém vai entender, eu não posso abrir isso pra ninguém porque as pessoas não vão entender, vão me julgar. Ninguém nunca passou por isso, só eu, então eu preciso passar por isso sozinha. E é claro, isso não significa se abrir com todos que são seus amigos ou que parecem ser seus amigos, a gente vai entrar nisso mais pra frente, mas é ter alguém, né? Ter um confidente, seja uma melhor amiga, seja seus pais, muitas vezes, uma tia, uma prima, enfim, mas que não seja só você sofrendo, às vezes, muito mais do que você poderia estar sofrendo, simplesmente por saber que isso é uma coisa normal. Certos pecados, certas situações da vida, não normalizando o pecado, tudo bem pecar, não, gente. Mas no sentido de, assim, pecados que você acha que só você
faz isso, ou fez isso, ou pensa nisso, e quando você vai ver, não, sabe? Então é muito importante ter isso e pedir sabedoria pra Deus realmente pra ter alguém mais sábio, mais maduro com você, né? Não adianta você pedir conselho pra quem é do mundo e que vai falar, não, aí, que imagina, isso tá tudo certo. Não. E sobre isso eu tenho duas coisas. Primeiro, é que nós não somos incompreensíveis. Só Deus é incompreensível. Essa verdade também é do livro Incomparável. Mas assim, falou tanto ao meu coração, porque em quantos momentos da vida, e isso não só na adolescência, né? Mas a gente pensa, nossa, ninguém vai entender isso que eu tô passando. Eu sou uma pessoa muito complexa. Ai, porque eu sou tão profunda que as pessoas não entendem, assim, o meu interior. Beleza, pode ser que até as pessoas não entendam, mas Deus entende. Deus te conhece plenamente, mais até do que você mesmo. Então a gente pode confiar nele pra pedir sabedoria, pedir orientação, pra realmente buscar pessoas mais maduras pra gente poder conversar e poder se abrir, enfim, e poder ser entendido e poder entender mais da nossa própria situação. E o segundo lugar é que Deus criou a igreja, uma comunidade de pessoas do mesmo corpo, que servem ao mesmo Pai. Claro que o maior propósito da igreja é glorificar Deus, levar o reino de Deus, a mensagem do evangelho, mas o fato da gente ter uma comunidade, isso também fala no livro Enraizado, é que a gente precisa desse solo de comunidade pra gente frutificar. A gente precisa das pessoas pra nos afiar, pra nos confrontar mesmo e pra nos ensinar. A gente precisa uns dos outros, sabe? Então você não precisa passar por qualquer coisa que você esteja passando sozinho. Você tem a comunidade de Cristo. Mais uma vez, não é você sair abrindo pra todo mundo que você tá passando, mas você confiar que Deus deu uma comunidade com propósito. Ele deu pessoas ao seu redor e você pode aproveitar essas pessoas, no melhor sentido da palavra, pra realmente se abrir e pra passar e pra desabafar e até pra construir alguma coisa, pra se identificar. Às vezes a pessoa passa pela mesma coisa que você ou já passou. Então a gente tem a comunidade aí pra nós, pra que a gente consiga crescer e não sofrer tanto quanto seria se a gente estivesse sozinho. E aí nós vamos pra quinta coisa, que é: a maioria das suas amizades não vai durar. Nossa, Júlia, credo! Não, gente, calma, isso precisa ser dito. Por quê? Quando a gente tem uns 10, 12, até 15 anos, a gente acha de verdade que as nossas amizades vão durar pra sempre. Só que isso não acontece e você não pode ter essa ilusão na sua vida de que vai ser assim. Pode até pensar que o seu ciclo mais próximo de amigos vai durar pra sempre. Isso pode acontecer, mas a tendência é que você tenha cada vez menos amigos e cada vez amizades mais profundas, mas vão ser menos. Então, assim, se hoje eu tenho 2, 3 amigas de verdade, assim, é muito. A vida acontece. Eu mudei de país, quer dizer, com quem eu converso normalmente são bem menos pessoas do que eu conversava na igreja, por exemplo. Porque você não vê as pessoas, você vai se distanciando. E só aqueles que realmente são mesmo próximos é que você continua com contato, continua conversando sobre a vida e tudo mais. Eu não quero que você fique triste com isso, mas a questão é: a gente tem que saber o valor que a gente dá para as nossas amizades e as expectativas que a gente coloca nas nossas amizades. Tem vários lugares que falam sobre os ciclos, né, de relacionamentos. Eu não vou, enfim, entrar em muitos detalhes, mas basicamente você tem que enxergar os seus relacionamentos em ciclos, como se fosse uma cebola, né, que vai tendo mais camadas. Então, o primeiro aqui para nós que cremos em Deus, o primeiro é ocupado por Deus, daquele relacionamento mais íntimo que a gente tem na nossa vida. Quer dizer, um marido, uma esposa não consegue entrar nesse ciclo, porque é realmente dentro do nosso coração, é nosso relacionamento com Deus, Ele que nos conhece totalmente, é o mais íntimo que a gente tem. Depois você abre para o segundo relacionamento mais importante da sua vida, que provavelmente vai ser o seu marido, sua esposa e tal. Beleza, eles estão aqui. Depois você abre, você vai ter os confidentes, né? Que são aqueles amigos mesmo, aqueles amigos que você vai contar, que você pode contar, que eles podem contar com você e que você, de alguma forma, presta contas pra eles, né? Você fala sobre o que você tá fazendo, eles também, enfim, você tem essa troca. E depois vai abrindo. E aí já não são mais amigos confidentes, são colegas. E depois tem os conhecidos e depois os desconhecidos, que aí, enfim, eles estão fora do ciclo quase, né? A ideia disso é o quê? É você saber que no ciclo mais íntimo da sua vida não deve ter muitas pessoas. É até errado se tiver muitas, se você estiver se abrindo pra gente demais. E isso nos ajuda a alinhar as nossas expectativas, as nossas exigências das outras pessoas. Às vezes você acha que a pessoa tá nesse seu ciclo de confidência, pra ela você é um conhecido. Você precisa alinhar isso, sabe? Isso evita muito sofrimento, né? Porque na adolescência a gente realmente tem muitas questões com amizades, pode ser até uma amizade tóxica, a pessoa te suga, a pessoa não deixa você ter outros amigos, mas você fala: ai, se eu perder essa amizade, eu acho que eu não vou ter outra amiga nunca. E aí você fica presa àquela pessoa, e você acha que só aquela pessoa é que vai ser sua amiga, que você precisa agradar ela. Enfim, tem muitos relacionamentos prejudiciais assim. Agora, se você enxerga a sua vida dessa forma, com esse ciclo de relacionamento, você consegue ver: poxa, o que eu tô exigindo dessa pessoa realmente, será que eu deveria estar exigindo isso? Será que eu deveria ter essas expectativas? Ou ao contrário, às vezes você tá tratando uma pessoa com super distância e a pessoa se considera mais próxima de você. Pera, vamos alinhar, vamos conversar sobre isso, sabe? Será que essa pessoa tá com expectativas demais em mim? E tudo mais. Então, assim, não sofra por amizades, às vezes a gente sofre muito, mas quando você para pra pensar, realmente aqueles amigos que são mesmo do coração, a gente dá um jeito.
de continuar em contato. Terceira vez que eu agradeço a Deus pela internet, pelas chamadas de vídeo. Então não é o fim do mundo, as amizades vão passar, mas aqueles que são realmente importantes, eles vão continuar na nossa vida e a gente tem que aprender também a valorizar bastante essas pessoas. Claro, a gente precisa lembrar que o ciclo principal, aquele mais profundo, pertence só a Deus. Não vamos projetar o nosso desejo, as nossas expectativas nas pessoas de uma coisa que só Deus pode nos preencher. Vamos pra 6. Não tem problema você não gostar de ninguém. Gostar não no sentido de, eu odeio todo mundo, mas de você não ter alguém ali ocupando seu coração. Não tem problema você não ter ninguém além de Deus no seu coração. Isso é um assunto um pouco delicado, não é uma coisa geral, eu acho que não é algo que todo mundo passa, mas eu passei quando eu era mais nova e eu não vejo por que não falar sobre isso, porque pode ser que esteja acontecendo com outras pessoas. Se eu tivesse percebido isso, de que eu não precisava estar gostando de ninguém, de que eu podia ter só Deus mesmo no meu coração, eu teria poupado muita energia mental, muita energia emocional nesse sentido, porque não é namorico de criança, né, andar de mão dada e tal. Não, nem isso. Mas era realmente essa fixação pela pessoa. Fulano é o amor da minha vida e a gente vai viver junto e tal. Pode parecer muito infantil, mas foi algo assim que me prejudicou de certa forma, porque como eu disse, é uma energia emocional muito grande que você despende e você acaba ficando dependente disso. Assim, graças a Deus que ele me guardou, né, de ter ido além do gostar, né, dessas várias pessoas na minha vida. E quando eu tinha os meus 14, 15 anos, eu comecei a gostar de verdade do Mateus, que hoje é meu marido. Eu vejo muito como Deus usou o Mateus e a perseverança dele, né? Porque o Mateus gostou de mim muito tempo antes de eu gostar dele. Era o gostar de adolescente mesmo, gente. A gente tinha 15 anos, é gostar mesmo, não é? O amor. Eu vejo muito que a gente foi desenvolvendo o amor, né? Eu acho que o que acontece é que a gente tem esse medo de estar gostando da pessoa errada, sabe? Eu tô gostando de fulano, mas e se ele não for a pessoa da minha vida? Então eu preciso gostar dele, mas eu preciso continuar olhando e percebendo, mas será que aparece alguém melhor? Isso pode ser até inconsciente. É por isso que eu sou tão contra namorar muito novo, né? Assim, namorar adolescente. A gente começou a namorar com 16, 17, mas a gente fala até hoje. Se a gente pudesse ter começado a namorar com 18 e casado com 20, seria bem melhor. A gente teria se poupado de muita coisa. Seria bem mais fácil. Então, assim, se você tem essa visão de namorar pra casar, esquece esse negócio de ficar gostando de gente, de ficar flertando, mandando mensagem. Tem até a questão da defraudação emocional, né? De que você mostra que gosta da pessoa, mas você é meio indeciso, mas você não quer dispensar a pessoa e você conversa com outro e você fica nesse negócio. Enfim, tem muita gente que fala sobre isso aqui, não vou entrar muito nesse assunto. Então, assim, não é à toa que a Bíblia fala pra gente guardar o nosso coração, sabe? E guardar mesmo. Não é só, não vou namorar porque eu tô guardando meu coração. Será que você tá colocando expectativas? Eu acho que eu vou viver com essa pessoa. Eu gosto dessa pessoa. A Roberta Vicente até tem um vídeo recente sobre isso, sobre a defraudação e tal. Você ficar alimentando coisas no seu coração que era mais fácil se você só falasse. Agora, se você tem 13, 14 anos, você vai falar, e a pessoa fala, gosto de você também. Vocês vão namorar? Vocês vão namorar quanto tempo pra casar? Ou vocês querem namorar, mas não querem casar. Então vocês querem gastar o tempo um do outro com isso e enfrentar a tentação física pra nada. Então, assim, pense nisso, tá? Guarde o seu coração. Você não precisa ficar gostando de alguém o tempo todo. Tudo bem se você não gostar de ninguém durante esse tempo da sua vida e aproveitar no Senhor mesmo. E se você gosta, que você trate o seu coração. Poxa, eu tô gostando dessa pessoa, mas e aí? Faz sentido? Se a pessoa gosta de mim, se a gente der o próximo passo, a gente tá pronto pro que vier, sabe? Enfim, era isso sobre esse assunto. E a última coisa, a 7ª coisa que eu queria falar é: sua dedicação vale a pena. Diante de tantas coisas que eu falei que eu teria feito diferente, essa eu acho que é algo que eu fiz bem, que eu, olhando pra trás, eu falo, foi um bom caminho. Eu agradeço a Deus mesmo por ter me dado isso, esse senso de responsabilidade, de organização, de dedicação desde muito pequena. Do tipo, minha mãe nunca precisou me perguntar se tinha lição de casa e se eu tinha feito, porque eu sempre tinha feito. Mas até, enfim, a parte da leitura da Bíblia, de ministérios que eu tava envolvida, de outras coisas que eu peguei pra fazer, os estudos da escola, da faculdade. Então, o que eu diria pra mim 10 anos atrás continua assim, porque realmente vale a pena. Mas de nada vale a gente se dedicar a algo que não tem valor. Jovem, adolescente, você que tá me ouvindo, o seu tempo é precioso. Deus te deu esse tempo e ele vai passar de qualquer forma, seja você aproveitando ele ou não. Então aproveite o seu tempo de uma forma que você não precisa olhar daqui 10, 15, 20 anos e falar, eu não usei bem o meu tempo, né? A Bíblia fala muito sobre isso. A gente aproveitar a nossa juventude para que a gente não olhe para trás e veja que a gente não fez nada de bom com os nossos anos. E assim, isso vale para tudo que eu falei antes. Para você aproveitar bem, para você ler a Bíblia, para você ouvir seus pais, amar os mais velhos e tudo mais, mas principalmente com o seu tempo, com seus dons, com seus talentos. Use bem essas coisas. Tanta coisa que a gente fica na vida, tipo, vou fazer uma faculdade de 4 anos. Vai passar esses 4 anos, entendeu? Você fazendo a faculdade ou não. De você aproveitar o seu tempo, porque ele vai passar de qualquer forma. E assim, se você tá vendo esse vídeo, no intuito também, talvez, ajudar alguém mais novo do que você ame e tudo mais, tenta olhar pra essa pessoa, né? Da mesma forma que eu tô olhando e vendo que, poxa, essa questão de dedicação foi algo que eu fiz bem. Olha pra esses mais novos, para as coisas que eles estão fazendo de boas, sabe? Se você vê alguém que tá fazendo algo que você não fez,
quando você tinha essa idade, mas que a pessoa tá seguindo o caminho certo, encoraja essa pessoa, sabe? Ou mesmo algo que você fez, que você vê, olha, eu segui por esse caminho e deu certo pra mim. Então, encoraje, fala, olha, realmente continua seguindo por esse caminho porque vai ser bom. Tenho certeza que assim a gente pratica isso que eu disse sobre a gente não precisa estar sozinho, né? A gente tá em comunidade, então olhe para as pessoas ao seu redor, para os mais novos e para os mais velhos, e o que eles estão fazendo de bom, encoraja, sabe? Se você tem alguma experiência boa pra dizer, né? Até em Atos eu gosto muito de uma passagem, eu não vou lembrar tudo, mas que fala pra Paulo, se vocês têm alguma palavra de encorajamento, digam, sabe? E aí eles vão e falam pras pessoas. Então assim, a gente tem que também se encorajar, né? A gente não só apontar os erros uns dos outros, mas se encorajar e mostrar que você tá realmente seguindo no caminho certo, continue assim, que vai ser bom. E é isso, gente, era isso que eu tinha pra falar sobre isso, Deus colocou esse vídeo no meu coração, e eu tô feliz de poder compartilhar isso tudo com vocês. Tem muitas coisas que eu nunca tinha aberto aqui no canal, mas eu sei que pode abençoar a sua vida, pode abençoar outras vidas. E me conta aqui nos comentários o que você diria pro seu eu de 10 anos atrás, pra gente continuar conversando sobre isso. Eu tenho certeza que pode sair muita sabedoria aqui dos comentários. Então, por hoje é só, a gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus e até mais!